Vamos agora à unidade 3, falar sobre os efeitos dos recursos no Código de Processo Civil de 2015. Os recursos, como instrumentos de impugnação das decisões judiciais, eles produzem efeitos processuais, sendo os mais importantes o efeito devolutivo, que é a regra geral, e o efeito suspensivo, que é a exceção. A doutrina ainda classifica esses efeitos conforme a sua origem, em leis ou decisão judicial. O efeito devolutivo, ou op legis. O efeito devolutivo, ele é a regra de ouro dos recursos e ocorre por força da lei, op legis, inerente à própria natureza recursal. Esse efeito devolutivo, ele é a aptidão do recurso para transferir ao órgão ad quem, que é o tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, para que ela seja reexaminada. É o elemento que concretiza o duplo grau de jurisdição. A extensão dessa devolução, ela é definida pela matéria que o recorrente efetivamente impugnou. O tribunal só julgará o que foi objeto do recurso. O artigo correspondente a esse efeito é o artigo 1013. Ele diz o seguinte: a apelação, ela devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O mesmo artigo e seus parágrafos, ou seja, o artigo 1013, ele trata da profundidade do efeito devolutivo, permitindo ao tribunal examinar questões não resolvidas na sentença e, em casos específicos, julgar o mérito da causa se a sentença tiver sido anulada por vício. Quanto ao efeito suspensivo, op legis ou op iudicis, o efeito suspensivo é a aptidão do recurso para impedir que a decisão impugnada produza seus efeitos imediatos. A regra geral é que os recursos não têm efeito suspensivo, automático, permitindo-se a execução provisória da decisão. Quanto ao efeito suspensivo, por força da lei, é a exceção em que o legislador expressamente lhe atribui o efeito suspensivo a um recurso, independentemente do requerimento da parte ou decisão judicial. O artigo correspondente seria o artigo 1012, que diz o seguinte: a apelação, ela terá o efeito suspensivo, mas existem exceções, que estão contidas no parágrafo 1º do artigo 1012. Ele lista os casos em que a apelação não terá efeito suspensivo e a sentença produzirá seus efeitos imediatamente. Exemplo disso são a homologação do divórcio e a concessão de alimentos. Quanto ao efeito suspensivo, por decisão do juiz, é o efeito que não é automático, mas pode ser concedido pelo relator do tribunal mediante requerimento da parte, ou seja, petição incidental. Os requisitos são os seguintes: para conceder este efeito a um recurso que não o tenha automaticamente, o relator ele deve verificar a presença de dois requisitos cumulativos. É o risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade do provimento do recurso, fumaça do bom direito. O artigo correspondente é o artigo 995, parágrafo único do CPC, que diz o seguinte: os recursos, eles não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Outros efeitos dos recursos são os seguintes: o efeito regressivo ou deferido, que permite que o juiz de primeiro grau ele reconsidere sua própria decisão antes de remetê-la ao tribunal. É um efeito de retratação. Exemplo, o juiz ele pode reconsiderar a decisão agravada ao receber o recurso de instrumento. Isso está contido no artigo 1018, parágrafo 1º do CPC. E o efeito substitutivo. A decisão do recurso, ele substitui a decisão recorrida dos limites da impugnação, conforme o artigo 1008 do CPC. Vamos abordar agora o assunto chamado as astrentes recursais, ou seja, multas coercitivas. Ele é um termo jurídico de origem francesa, utilizado para designar a multa cominatória, ou seja, uma multa coercitiva imposta pelo juiz
para compelir a parte a cumprir uma ordem judicial, especialmente as que envolvem obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa. As principais características são: natureza coercitiva. Seu objetivo não é indenizar a parte contrária pelo dano, mas sim pressionar psicologicamente o devedor a cumprir a decisão o mais rápido possível. Outra característica é a multa periódica. Ela é geralmente fixada por dia de descumprimento, podendo ser revista ou excluída pelo juiz se o montante se tornar excessivo. Ela também é independente. O valor acumulado das astrentes é independente das perdas e danos que a parte possa ter sofrido em razão do atraso. O artigo correspondente a essa multa compensatória é o artigo 536, que diz o seguinte: no cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz ele poderá, de ofício a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar medidas necessárias à satisfação do exequente. O parágrafo 1º diz o seguinte: para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento da atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Então, finalizamos a unidade 3.